Os drones ucranianos não dão trégua nem nos fins de semana, e desta vez foi a vez de um importante complexo petrolífero russo sentir o peso da ofensiva. Mais de 1.300 quilômetros além da linha de frente, o ataque surpreendeu a refinaria de Ufa, em Bashortostan, onde imagens nas redes sociais mostram o rastro dos drones e as chamas tomando conta do local. Não foi um caso isolado. Dias antes, outro ataque atingiu uma instalação portuária em Primorsk, no enclave de Kaliningrado, danificando 2 navios do chamado Flotilha das Sombras da Rússia. Enquanto isso, Donald Trump, mesmo em meio ao recesso, fez um apelo contundente. O ex-presidente dos Estados Unidos deixou claro que está disposto a impor sanções duras contra Moscou, mas só se os demais países do G7 seguirem o exemplo e cortarem de vez as compras de petróleo russo. Em uma mensagem direta ao primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, Trump foi categórico: "Estou pronto para agir quando vocês estiverem. Basta dizer quando." Além disso, ele defendeu tarifas de 50% a 100% sobre produtos chineses para pressionar Pequim a mudar sua postura. "Se fizerem o que eu digo, a guerra termina rápido e vidas serão salvas. Se não, estão apenas desperdiçando meu tempo, energia e os recursos dos Estados Unidos." As sanções não param por aí. Washington ampliou sua lista de empresas punidas por ajudar a Rússia a burlar as restrições internacionais. Agora, 23 companhias chinesas, 3 turcas, 2 dos Emirados Árabes Unidos, além de negócios da Índia, Singapura, Taiwan e até da própria Rússia, entraram na mira. Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial ucraniano, celebrou a decisão. "É mais um golpe na capacidade do Kremlin de sustentar sua máquina de guerra. As sanções precisam se intensificar até que a Rússia não tenha mais como financiar sua agressão." No fronte, a situação em Kupiansk segue tensa. O Estado-Maior ucraniano confirmou que as forças russas tentaram usar dutos de gás como rota de infiltração para enviar tropas à cidade. Embora 3 das 4 tubulações já estejam danificadas ou inundadas, a quarta permanece sob vigilância constante das Forças Armadas da Ucrânia. Enquanto isso, o inimigo tenta se reagrupar nos arredores ao norte de Kupiansk, onde operações de contra-insurgência e ataques de precisão já resultaram em 395 baixas russas em 2 semanas, sendo 288 delas irrecuperáveis. Além disso, soldados capturados fornecem informações valiosas que ajudam a desmantelar as linhas de suprimento inimigas. Mas não é só no leste que a pressão aumenta. Análises do projeto Deep State revelam que os russos avançam não apenas em Kupiansk, mas também em áreas da região de Dnipropetrovsk, com progressos preocupantes perto de Kondrashivka e Novoseliva. Enquanto isso, as ações das forças especiais ucranianas, como o Grupo GUR, continuam a desestabilizar a Crimeia, especialmente com a destruição de sistemas de defesa aérea. A Rússia, desesperada, agora pede à Turquia a devolução de 2 batalhões de sistemas S-400, adquiridos em 2017 por 2,5 bilhões de dólares, uma compra que, na época, quase provocou uma crise diplomática entre Ankara e os aliados ocidentais. A escassez de defesas antiaéreas é um problema crítico para Moscou. A maioria dos S-400 está em uso constante no fronte ou protegendo instalações estratégicas, e os que sobram em reserva são insuficientes. Fontes do setor de defesa turco indicam que o presidente Recep Tayyip Erdogan ainda não deu uma resposta oficial, mas após os recentes ataques israelenses ao Irã, que expuseram as falhas dos sistemas russos, a relutância pode ser maior. Para a Rússia, porém, recuperar esses batalhões seria uma solução rápida para amenizar a crise. Enquanto isso, Moscou já atrasou a entrega de S-400 para a Índia, adiando a última remessa para 2026 ou 2027. Enquanto a guerra se intensifica, a Rússia e a Belarus realizam manobras militares conjuntas sob o codinome Zapad 2025, com a participação de cerca de 18 mil soldados, sendo 5 mil russos. Embora o número pareça modesto, analistas alertam que o verdadeiro perigo está na simulação de ataques nucleares e no posicionamento de mísseis Iskander em território bielorrusso até o fim do ano. O objetivo? Intimidar os vizinhos. A Polônia já fechou sua fronteira, e a Lituânia restringiu o espaço aéreo próximo. Oficialmente, os exercícios visam proteger Kaliningrado de uma invasão da OTAN, mas a estratégia real é clara. Moscou ensaia um avanço a partir da Belarus, criando um corredor terrestre de 60 quilômetros de largura para conectar o território russo ao seu enclave no Báltico.
Além disso, as manobras incluem a neutralização de grupos armados ilegais, um eufemismo para perseguir opositores do regime, acusados sem provas de espionagem para a Ucrânia ou o Ocidente. Enquanto isso, as eleições locais na Rússia começam com denúncias de fraudes e coerção. Estudantes e funcionários públicos são obrigados a votar, e as irregularidades já se acumulam desde o primeiro dia. A mensagem é clara: o Kremlin não medirá esforços para manter o controle, seja no fronte, nas urnas ou nas fronteiras. As engrenagens da farsa eleitoral giram sem pudor. Observadores independentes, quando não são simplesmente barrados, são substituídos por cossacos policiais e militares, rostos familiares da repressão que agora vigiam as urnas com a mesma mão pesada com que sufocam protestos. Entre os candidatos, um número recorde de veteranos da Operação Especial, mais de 1.600 neste ano, contra menos de 500 em 2023. O Kremlin não esconde o jogo, transformou a guerra em trampolim político, recrutando soldados para ocupar cargos públicos como se fossem medalhas de lealdade. E quem melhor para garantir a estabilidade do que aqueles que já provaram sua obediência no fronte? A máquina de cooptação não para por aí. Programas como o Caminho dos Heróis preparam esses veteranos para assumir postos no governo, enquanto regiões como Buriatia e a República de Tuva lideram o ranking de candidatos com experiência de combate. Mais de 10% e quase 7% dos nomes nas listas, respectivamente. Não é coincidência. Esses territórios também estão entre os que mais forneceram carne de canhão para a guerra, e agora o regime os recompensa com poder. Mas por trás dessa estratégia há um cálculo frio. Putin teme o retorno em massa de soldados desiludidos, traumatizados e armados. Fontes do Kremlin admitem que o fantasma da criminalidade e até de novos motins, como o da Wagner, assombra o palácio. Integrá-los ao Estado é uma forma de controlá-los, ou pelo menos de tentar. Enquanto isso, na Belarus de Lukashenko, a repressão segue seu curso implacável. O jornalista religioso que durante anos manteve um canal de diálogo entre opositores e defensores do regime foi silenciado. Seu projeto, o 375, foi declarado formação extremista e banido. O operador do canal, Alexander Lubenschuk, já havia cumprido pena antes, mas ao invés de fugir, escolheu ficar. Agora paga o preço. E não é o único. Na semana passada, um polonês foi preso sob a absurda acusação de tentar roubar planos secretos de exercícios militares. A mesma velha tática: fabricar inimigos para justificar a paranoia. Donald Trump, que se gaba de negociar com Lukashenko, prometeu libertar milhares de presos políticos. Até agora, só 50 saíram, e em troca da suspensão de sanções contra empresas ligadas ao ditador. Enquanto isso, novos alvos são escolhidos. Em poucos dias, 3 pessoas foram presas, substituindo os libertados. O jogo dos reféns é cíclico, e Lukashenko domina como ninguém. Na Chechênia, Ramzan Kadyrov parece estar perdendo o controle, ou pelo menos, o apoio de Moscou. Suas 3 filhas, que ocupavam cargos de destaque no governo regional, deixaram a política de uma só vez. A mais velha, que chegou a ser ministra da Cultura e vice-premier, agora se dedica a negócios e moda. O pai justificou a decisão com um discurso paternalista. Política não é coisa de mulher, especialmente na Chechênia. Mas as razões podem ser outras. Rumores sobre a saúde de Kadyrov se multiplicam. Vídeos mostram um homem que mal consegue andar, e veículos como a Novaya Gazeta Europa afirmam que ele usa bolsas de colostomia e já não governa efetivamente. O Kremlin, que antes o tratava como um aliado indispensável, agora parece reconsiderar sua lealdade. Afinal, um líder fraco é um risco, e Putin não tolera riscos. A cada dia, a máquina de opressão se aperfeiçoa. Seja na Rússia, na Belarus ou na Chechênia, o roteiro é o mesmo: perseguir, cooptar, silenciar. Mas a resistência também se reinventa. E é por isso que sua atenção, seu compartilhamento, sua voz importam. Cada clique, cada comentário, cada reposta é um grão de areia nessa engrenagem. Não deixe que o silêncio vire cumplicidade. Até a próxima, e que as notícias, um dia, sejam melhores.